Começa agora Rádio Fiscar Entrevista. Olá a todas e todos. Começa agora mais uma edição do Rádio Fiscar Entrevista e nós estamos aqui mantendo uma campanha, não é, de valorização e de discussão a respeito de duas questões que para nós são centrais. Qual é o lugar da mulher? É o lugar que a mulher escolhe. E qual é a profissão indicada para as mulheres? A resposta para nós também é aquela que a mulher escolhe. Nesse sentido, nós convidamos para bater um papo conosco aqui uma jovem são-carlense muito bem-sucedida na sua profissão, assim como qualquer mulher pode ser, se assim desejar ser, não é? Que é a advogada e empreendedora, na verdade é uma das grandes vozes do empreendedorismo são-carlense na atualidade, que é a Isabela Caligiuri Amra. Bom dia, Isabela. Bom dia a todas e todos os ouvintes da rádio. Gostaria muito de agradecer pelo convite, fiquei muito feliz. Obrigada. Que legal. E, na verdade, nós também ficamos super felizes que tu aceitou o nosso convite de vir bater esse papo conosco e com os nossos ouvintes. Isabela, a primeira coisa que eu queria te perguntar, certo, é a seguinte: como é esse processo que tu utilizou para coordenar e articular a tua relação com o direito e com o empreendedorismo? Como é que surgiu essa ideia? Tu teve apoio da tua família, exemplo da família, ou tu olhou para aquilo, achou que seria legal e foi por ali mesmo? Como é que foi? Conta para nós. Sim. Bom, eu acho que o processo em si, ele é muito ir fazendo e vendo o que dá certo e o que não dá. Tem bastante relação, considerando que o direito agrega bastante também para a empresa. Tenho grandes inspirações na família. Tenho minha mãe e minhas tias, são todas mulheres que foram pioneiras nas suas áreas, então acho que são mulheres muito fortes, que eu tenho grande admiração e serviram como influência muito forte para mim. A família inteira apoiou, inclusive meus sócios são os meus irmãos. Então é um negócio que a gente toca junto. Claro. E o direito tem total relação assim com várias áreas, inclusive aconselhando o pessoal que está lá com o empreendedorismo, que às vezes esbarra em algumas coisas do direito e precisa dessa dica, desse auxílio também. Claro. Bom, o direito é efetivamente, eu diria que o direito e a estatística são as profissões que dão um maior sustentáculo ao Estado e à forma de organização jurídico-política que nós temos no país e no Ocidente e etc. Mas, enfim, eu gostaria de te perguntar o seguinte: nós já havíamos conversado um pouquinho antes de iniciar a entrevista e eu estava me lembrando que no direito, até aí por volta dos anos 80, 90 em diante, eu pelo menos não conheço muitas figuras femininas, certo? Quer dizer, na década de 70, de 60 e daí para trás, que eu me lembre no direito, são todo nome de homens. Consequentemente, vamos dizer, é um nicho de trabalho bastante masculino, certo? Talvez da década de 80 em diante isso tenha modificado. Outra coisa, o empreendedorismo normalmente você associa ao nome de algum homem, da empresa tal, XYZ, não vou mencionar ninguém em particular. Tá. Nesse sentido, tu acabou te destacando em duas áreas que pelo menos até um certo tempo eram áreas... não sei se naturalmente é uma boa expressão, mas era uma área masculina. Tá? O processo de conquistar teu próprio espaço esbarrou em limitações pelo fato de ser mulher? Ou, de repente, você escreveu uma ótima defesa e o professor disse, pô, para uma mulher você escreveu muito bem. Te aconteceu esse tipo de problema ao longo da tua trajetória? Eu acho que, sim, tem alguns preconceitos, né? Principalmente Claro. que quando eu trabalhei mais focado no direito era na área criminal, então era uma coisa que, assim, não gerava... Nossa, mas mulher trabalhando com direito criminal, sabe? Não é uma coisa que é tão aceita ainda, Claro. mas óbvio que já tem muitas mulheres fazendo muita coisa importante por aí. E no empreendedorismo, muito, assim, no dia a dia.
Então, às vezes, tem como você ir passar o café? Eu falava, não, mas eu vou fechar o contrato aqui agora, eu vou ver as finanças da empresa, sabe? Claro. Então, às vezes, eu sinto isso, assim, no dia a dia. Por exemplo, as mulheres dentro das empresas não cuidam de finanças e assuntos mais sérios, digamos assim, né? Sim. Que assim eles interpretam. Olha, eu acho que tu mencionou uma coisa, e até não estava no programa eu te pedi para falar sobre isso, mas eu vou pedir pelo seguinte, às vezes uma coisa que tu menciona está acontecendo com a vida de alguma das nossas ouvintes dentro do ambiente de trabalho, alguma coisa. Quais são as tiradas mais comuns? Passa o café, limpa o sofá, organiza a mesa. Quais são as sacadas, quais são as tiradas, na verdade, que você percebe que está tendo ali uma situação em que está sendo fragilizada a tua condição de mulher no ambiente de trabalho, Isabela? Bom, eu acho que talvez o que eu mais ouço, assim, não é uma coisa que acontece todo dia, mas acontece. Seu sócio está aqui, posso falar com ele? Então, não querer falar com a mulher para resolver nada. Seu sócio tá aqui, oi, tô ligando para procurar o seu sócio. Ou então, algum homem que trabalha na empresa. Eu acho que isso te diminui enquanto mulher, porque não pode ser comigo, né? Claro. E algumas coisas como isso, assim. Então, pode passar o café, faz a decoração. Enfim, algumas coisas que não acontecem dentro da minha empresa, mas muito de quem vem de fora. E ainda não entende a dinâmica, que eu acho que isso vem um pouco... É difícil ver gente da minha geração fazendo isso, assim. Vem de uma geração um pouco mais velha, talvez. Claro. O que eu sinto. Mas imagino que tem em todas as gerações. Sim, então, sim. Não é? E tu mencionou uma coisa. As mulheres da tua família foram mulheres que se destacaram no trabalho sendo mulheres, mas pensando no contexto social, a formação, por exemplo, da tua mãe, das tuas tias, se deu num outro contexto cultural. E a tua e a das meninas bem mais jovens hoje também é um outro contexto totalmente distinto. Nesse sentido, eu te pergunto, como é que tu viu a dificuldade das mulheres no passado, durante o teu período entre a adolescência e a tua formação profissional, e como tu enxerga isso hoje como uma profissional bem-sucedida aqui na nossa cidade? Essa relação das mulheres, as dificuldades diminuíram ou elas mudaram de roupa simplesmente e continuam da mesma forma? Como é que tu vê isso? Olha, eu sou bastante otimista. Eu acho, sim, que elas diminuíram. Eu lembro, assim, na infância e adolescência não se falava muito em feminismo, era uma coisa que não estava tão em pauta. E mesmo foi durante a graduação que eu sofri esse processo de entender melhor isso. Então, quando eu entrei, ainda não tinham muitos trotes e não sei o que mais. E durante a graduação parou de ter. Claro. E eu vivi essa mudança, assim, durante a faculdade mesmo. De ser levantada a pauta do feminismo dentro da faculdade. De mulheres começarem a liderar as instituições, centro acadêmico, atlética. Então, de terem mais destaque dentro do ambiente acadêmico. E vejo, assim, acho que já estamos avançando muito. Pelo menos eu vejo assim. Eu acho que as gerações mais novas também vêm falando muito mais sobre isso. Você vê meninas cada vez mais novas levantando bandeiras que, na minha época, eu não via, assim. Claro. Não via tanto. Imagino que na época da minha mãe e minhas tias também isso era ainda... Mais complicado. Mais complicado, creio que sim. E o interessante é que tu fez tua graduação na USP, não é? Isso. Que é um ambiente, enfim... É um ambiente de estudos acadêmicos na área do direito, mas é um número maior de homens que de mulheres, não é? Sim, bem maior, bastante. Né? Enfim. Agora, nós estamos nos encaminhando ao fim da entrevista e eu queria te perguntar uma coisa que, de certa forma, você já começou a responder, mas eu te peço que expanda um pouco mais a tua resposta. Há alguma coisa a ser comemorada no dia 8 de março? Se há, o quê? Eu acho que sim. Eu acho que a gente já tem muito movimento na sociedade para levantar alguns temas. Isso, claro, devido à luta de muitas mulheres, né? Claro. Por isso que hoje estamos falando sobre isso. Seja em filmes, em novelas que atingem grandes públicos, jornal, internet, que tem um movimento forte de mulheres se empoderando, digamos assim. E acho que sim, temos muita coisa a comemorar. As conquistas das mulheres que vieram antes, que estão tornando possível a gente estar aqui hoje falando sobre isso e que trouxeram esse tema para a pauta. Mas, claro, tem muito a ser feito ainda. Tem muito a ser feito ainda.
Muito bom. Isabela, e por fim eu te pediria o seguinte, deixa uma mensagem para as nossas ouvintes que queiram ser empreendedoras, ou advogadas, ou juízas, ou promotoras, ou vendedoras, o que queiram, o que decidam fazer da vida. Te pediria para deixar uma mensagem para as nossas ouvintes. E para os ouvintes também, porque isso é muito bom que os homens também escutem, viu? Sim, com certeza. A mudança tem que ser geral, né? Geral. Eu acho que a mensagem, independente da profissão, é para que as mulheres se unam, porque essa questão de competitividade feminina é uma coisa que não existe, a gente tem que se unir, porque unidas nós somos mais fortes. Procurar mulheres em que você pode se inspirar, não se deixar, não se aquietar, assim, ir pra luta mesmo e ir juntas, porque eu acho que a união feminina é uma coisa que tem muita força, assim. Perfeito. Se apoiarem. Muito bom. Bueníssimo, caras ouvintes e caros ouvintes, nós estamos então encerrando essa terceira edição das entrevistas com mulheres aqui da nossa cidade e da região, não é? Enfatizando fortemente que o lugar da mulher na sociedade é o lugar que ela escolha estar e que a profissão indicada para as mulheres é aquela profissão que ela escolher trabalhar, e que isso é algo que pode tornar o nosso mundo um pouco mais humanizado, mais justo, mais igualitário e mais sensível. Nós encerramos então esta terceira edição e amanhã, 9 horas, estaremos aqui novamente com mais uma entrevista. Um grande abraço a todas e todos e obrigado pela sua audiência. Toda a nossa programação é destinada a você, ouvinte. Grande abraço. Você escutou Rádio Fiscar Entrevista.